Há algumas semanas a Glória Maria começou a ser cancelada pela galera do bem porque ela decidiu cometer o terrível pecado de falar o que pensa sobre esse politicamente correto que domina o contexto social da atualidade. É claro que o que a Glória falou não iria agradar essa galera da militância, mas não deixa de ser um tanto irônico perceber que realmente, assim, para eles não importa nem um pouco se o que está sendo dito vem de uma mulher negra que conseguiu com os próprios esforços conquistar e construir uma carreira brilhante de sucesso. Uma mulher que provavelmente até ontem seria um grande exemplo para eles, mas que hoje é desprezível, não presta, deve ser cancelada, porque simplesmente ela não concorda, ela pensa diferente. E é incrível que nessas horas não existe mais lugar de fala, né? Aí você vê um monte de militante branco tentando ensinar para Glória Maria como é ser negro de verdade, né? Ou o que ela deveria fazer para poder se entender como negra. Realmente vi muitas pessoas falando, eu sou branco, mas sou mais negro que a Glória Maria, porque a minha alma é negra, ou ela não é negra de alma, qualquer coisa patética do tipo. Porque é difícil encontrar algo mais patético do que um militante branco que, sei lá, deve ter uns 20 anos no máximo tentando ensinar para uma mulher negra o que é realmente ser negra. Eu não tô dizendo, é claro, que todo mundo que estava participando desse cancelamento da Glória Maria era branco. Claro que tinha muito negro também reclamando e repreendendo o que ela disse, mas de qualquer forma, desde o princípio, esse é um grande problema dessas militâncias coletivistas, né? Elas acham que negro é um indivíduo ou deve se comportar como uma unidade. Você não pode ter uma pessoa dissonante ali no meio, porque se um negro não concorda com você, automaticamente ele nem é mais negro, né? Ele não merece esse título, ele não pode carregar esse título, até porque como é que poderia existir lugar de fala se os negros não pensassem todos da mesma forma? Que diferença faz se sou eu ou se é um negro falando, se o discurso for exatamente o mesmo, não é? Enfim, lugar de fala é uma grande bobagem que pode ser refutada de várias formas diferentes. Mas é ainda mais indignante que assim, ó. Se você quer acreditar nessa bobagem, pelo menos tente ser coerente dentro dela, né? Não faz sentido, você nota mais claramente ainda que lugar de fala é só um grande cala-boca. Porque quando alguém dentro do seu lugar de fala discorda da militância, aí eles é que não ligam nem um pouco para esse lugar de fala e começam a atropelar a pessoa e tanto faz. É uma mulher falando contra o feminismo? Não pode, a gente tem que calar ela. Aí vai um monte de homem lá mandar aquela mulher calar a boca e ensinar para ela como ela deve fazer para ser uma mulher de verdade. Esse é o problema de defender uma imbecilidade, né? Mas enfim, eu vou ler aqui o que a Glória Maria falou, porque acho um pouco perigoso mostrar. Questão de direitos autorais, não quero que o vídeo caia, né? Então vamos ver essa matéria aqui. As declarações vieram após a seguinte pergunta de Joyce, que estava entrevistando a Glória. Nesses últimos anos a TV mudou muito, se modernizou, seriados, séries. Junto com isso, explodiu essa questão do assédio moral, do assédio sexual. Provavelmente devia existir, mas hoje em dia tá tudo muito vitrine, né? E a Glória Maria respondeu: se você quer saber, eu acho isso tudo basicamente um saco. Por exemplo, hoje tudo é racismo, tudo é preconceito. Eu até hoje na TV tenho os meus câmeras antigos, os técnicos, que estão comigo há 40 anos. Todos me chamam de neguinha. Eu nunca me ofendi, nunca me senti discriminada. Me chamam de uma maneira amorosa, carinhosa. É claro que se falam, ô nega, não sei o que, aí é outra coisa. Então, hoje tudo é preconceito, tudo é assédio, tá chato. Eu tô há mais de 40 anos na televisão, já fui paquerada muitas vezes, mas nunca me senti assediada moralmente. Eu acho que o assédio moral é uma coisa clara, não tem dubiedade. O assédio é uma coisa que te fere, é grosseiro, te machuca, te incomoda, te desmoraliza. Agora, a paquera, pelo amor de Deus, eu tô cansada desse negócio. Os homens estão com medo. Eu quero ser paquerada ainda, gente. Eu tô viva. Mas existe uma cultura hoje que não pode. E nós mulheres sabemos bem fazer a diferença de uma paquera pro assédio, um abuso sexual. Eu acho que esse mundo tá muito chato. Essa coisa do politicamente correto é um porre. Eu não sou politicamente correta e eu não vou ser, não adianta. Eu não venho de um mundo politicamente correto. Eu acho que o politicamente correto é o caráter, a honestidade, a sua capacidade de olhar para o outro. Isso é politicamente correto. Agora, esse mundo que a gente tá, que vem muito da amargura das pessoas, da frustração das pessoas, isso eu não gosto, não aceito. Nessa eu não entro, não, sob nenhuma hipótese. E é isso, basicamente, essas foram as falas que fizeram a internet enlouquecer. E cara, Glória Maria foi sensacional. Em cada vírgula eu assino embaixo do que ela disse. E eu acho que a Glória, nesse discurso, representou
muitas pessoas pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Porque as pessoas normais, vamos lá, as pessoas que não estão presas nessa bolha de lacração ideológica que a gente vê o tempo todo na internet, no Twitter, que tem sim conseguido ganhar cada vez mais espaço no mainstream, mas enfim, as pessoas normais que estão nas suas casas só trocando conversa com os amigos, elas estão cansadas sim de tudo isso, elas veem como essas coisas estão indo para níveis muito exagerados e não tem como a civilização inteira ser burra ao ponto de não perceber como isso é sim tóxico, nocivo, prejudicial. Essa questão mesmo que ela trouxe ali na sua fala sobre a paquera. Não existe mais paquera. É perigoso você paquerar uma mulher hoje em dia, porque ela pode ser uma feminista. E aí, pronto, você vira um assediador. E mais uma vez, pegando o que a Glória falou, não é uma questão de dubiedade, não é uma questão de interpretação. É claro quando existe uma intenção ruim por trás, quando aquilo fere a pessoa, quando machuca. Só que o problema dessa narrativa progressista é justamente trazer essa confusão. Fazer com que aquilo que é claro e sempre foi claro fique confuso. Que a gente fique se perguntando, peraí, mas isso aqui pode? Isso aqui é errado? Mas e a outra pessoa, como ela se sentiu? Porque para você pode não ter sido nada demais chamar a mulher de gatinha, mas aquilo pode ter machucado ela e gerado um trauma profundo que vai acabar com a vida daquela pessoa para sempre. Não é assim. As pessoas não são assim. Pessoas de verdade não são desse jeito. Me desculpa, mas uma mulher que não sabe diferenciar uma paquera de assédio moral, assédio sexual, de estupro, é uma pessoa com sérios problemas cognitivos. E eu entendo perfeitamente você achar escroto, passar cantada em mulher na rua, e você acha que realmente é uma cultura tóxica, que precisa mudar. Não tem problema você ter essa opinião. A questão é você impor isso para todo mundo, como se o cara que chamou uma mulher qualquer de gatinha seja um monstro que tá lá oprimindo as mulheres e que tá causando mal para elas. Vai ser realmente difícil você conseguir convencer o mundo inteiro de que isso não é uma grande tempestade em copo d'água. E o mais impressionante é que nesse momento, com certeza, se algum lacrador tá escutando esse vídeo, ele já tá pensando que eu tô relativizando assédio, que eu tô tentando passar pano, que eu tô dizendo que não, que isso não é um problema, sendo que não é isso que eu tô falando. Mas não seria surpresa se desvirtuassem tudo. As pessoas sabem sim a diferença entre paquera e assédio. Eu não acho que a maioria das pessoas queira acabar de vez com a paquera, com o contato entre homens e mulheres, porque agora tem que ter sempre um grande receio, um grande medo, você tem que literalmente escrever um contrato, pedir para a pessoa assinar para ter certeza de que não vai ter algum problema futuro com aquela relação que você está tendo com a desconhecida, porque antes de você ficar próximo de alguém, antes de você conhecer alguém, vocês vão ser desconhecidos. Então, esse contato inicial com alguém que você não conhece é inevitável, a menos que você realmente queira se trancar dentro da própria casa e, sei lá, eliminar todo o contato humano para não ter problema. Você vai ter que lidar com pessoas estranhas, com desconhecidos, e cada vez mais essas relações estão sendo intoxicadas por esse progressismo sem limites. É disso que a Glória Maria está reclamando. Ela não está relativizando assédio ou racismo. Ela não está menosprezando esses problemas, menosprezando a causa. Não, nem de longe. Ela está vendo a realidade como é. Esses problemas existem, mas eles não estão nessa linha tênue, que não deveria ser tênue, entre uma interação social normal e saudável e um caso óbvio de assédio, de racismo. Porque, olha só eu aqui tendo que explicar o óbvio mais uma vez. O problema não é você chamar um negro de negro, ou sei lá, um negro de negão, ou um preto de negro, ou um negro de preto, ou qualquer coisa do tipo. O problema é o caráter ofensivo. É se você fizer isso de forma pejorativa, é se você estiver tentando atacar a pessoa, se você realmente quiser fazer aquela pessoa se sentir mal e, obviamente, se ela se sentir mal com o comentário que você está fazendo. Porque se você tem um amigo negro e chama ele de negão, e isso é normal para vocês, e vocês não veem problema nenhum, e ele até gosta, às vezes ele mesmo se dá esse apelido, não tem problema, porque para ele é normal, ele acha da hora. Ou o contrário, se ele chama você de branquela ou qualquer coisa do tipo, mas isso funciona, é saudável para a relação de vocês, não tem problema. O problema é você tentar atacar e menosprezar aquela pessoa por isso. E qualquer pessoa com o mínimo de bom senso é capaz de compreender isso. Só que esse não é o cenário que a gente vê sendo construído hoje em dia. O mesmo serve para a interação entre homens e mulheres, só que talvez em graus até maiores, porque realmente está cada vez mais perigoso você se aproximar de uma mulher, fazer qualquer tipo de contato e ser mal interpretado por aquilo. Eu juro que não faço ideia de como um solteiro pode fazer para abordar uma mulher
de forma segura hoje em dia. Os homens, de fato, estão com medo e eles têm muitas razões para isso e a gente sabe o motivo disso. O que causou tudo isso. E é engraçado porque, assim, as mulheres não estão mais seguras de forma alguma. A violência diminuiu. As militâncias, inclusive, vivem usando números para dizer que a violência contra a mulher está só aumentando, está cada vez pior. Então está servindo para que isso? Está, sim, reduzindo o contato entre homens e mulheres, contato saudável entre homens e mulheres, mas os problemas, a violência, está aí ainda. Continua da mesma forma que antes, porque, obviamente, um cara que é assediador, que é abusador, um cara que de fato quer se valer da sua força ou do que for para oprimir uma mulher, não tá nem aí porque um discurso lacrador tá dizendo para ele. Não importa, porque o cara, não é o fato dele ser homem, é o fato dele ser um arrombado, um criminoso. Todo mundo, desde que o mundo é mundo, sabe que matar e roubar outras pessoas é errado, e ainda assim tem gente fazendo isso. Porque não se importa. Não é através de um discurso bonitinho dizendo que é errado você pegar as coisas das outras pessoas sem pedir permissão que você vai resolver o problema do roubo, do furto no mundo. Isso vai servir para educar uma criança, não para educar um bandido. Ou seja, o único efeito que essa droga de discurso progressista está conseguindo obter na sociedade é piorar cada vez mais as relações humanas. E isso não é só cagação de regra, apesar de parecer. Eu vou trazer aqui também estudos, porque tudo isso que a Glória Maria falou ali, que é a opinião dela, está embasado do ponto de vista científico também. Há muito tempo essa segregação entre homens e mulheres não é tão ruim quanto é agora, porque enfatizar as diferenças, ficar querendo segregar realmente, separar cada vez mais os lados, não ajuda a combater preconceito nenhum. Na verdade, é exatamente o oposto. E antes da Glória Maria, um discurso muito parecido com o dela já tinha repercutido de forma bem negativa entre os militantes. Um discurso que aconteceu já tem um bom tempo, mas foi feito por outro negro muito relevante, só que dessa vez no mundo inteiro, que foi o Morgan Freeman. Inclusive, várias pessoas relembraram esse discurso por causa da Glória, muitos de forma negativa, mas ele falou basicamente a mesma coisa. Se você ainda não viu, Morgan disse o seguinte: Black History Month you find ridiculous. Why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? No, well, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh, why not? Yeah. Do you want one? No. I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism until... Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman. You're going to say, well, I know this white guy named Mike Wallace. You know what I'm saying? Uh-huh. E por mais que os lacradores não queiram de forma alguma aceitar, como eu disse no caso da Glória, há um fundo de verdade, um fundo científico nisso que está sendo dito pelo Morgan, pela Glória, por mim agora. Eu já trouxe isso aqui em outra oportunidade, mas é realmente muito pertinente para o vídeo de hoje. Isso aqui é uma parte de um artigo do Eli Vieira, é um geneticista brasileiro, LGBT inclusive. Hoje estou realmente muito respaldado pelas minorias, né? Estou usando elas para blindar o meu lugar de fala aqui. Mas enfim, ele estava falando sobre essa questão do racismo e preconceito, embasado em estudos gringos. E aqui a gente tem uma análise científica dessa situação. Por que o foco em raça mantém vivo o racismo? Estudos anteriores estabeleceram que as pessoas codificam a raça de cada indivíduo que encontram, e o fazem através de processos computacionais que parecem ser tanto automáticos quanto obrigatórios. Se verdadeira, essa conclusão seria importante, porque a categorização dos outros por sua raça é uma pré-condição de tratá-los diferentemente de acordo com a raça. Aqui, relatamos experimentos que, usando medidas discretas, mostram que a categorização de indivíduos pela raça não é inevitável, e apoiam uma hipótese alternativa, que a codificação pela raça é, na verdade, um produto reversível de um maquinário cognitivo que evoluiu para detectar alianças de coalizão. Os resultados mostram que os indivíduos codificam afiliações de coalizão como uma parte normal da representação de pessoas. De forma mais importante, quando pistas de afiliação a coalizões não seguem nem correspondem mais à raça, os indivíduos reduzem marcadamente a medida da categorização dos outros pela raça,
e de fato podem parar totalmente essa categorização. Apesar de passar a vida inteira usando raça como um preditor de alianças sociais, menos de 4 minutos de exposição a um mundo social alternativo foram suficientes para diminuir a tendência a categorizar pela raça. Esses resultados sugerem que o racismo pode ser um construto volátil e erradicável, que persiste apenas se for ativamente mantido através da associação a sistemas paralelos de aliança social. E esse trecho é muito importante, porque é exatamente isso que esses movimentos sociais e essas pautas identitárias fazem. Eles mantêm a segregação racial ativa, sendo que para acabar com o racismo teria que fazer exatamente o que o Morgan Freeman sugeriu, e que parece tão bobo, né? Como assim? Se a gente não falar, como é que a gente vai acabar com isso, com o problema? Pois é, mas seria o que aconteceria se as pessoas parassem de identificar as outras pela raça antes de qualquer coisa e separar as pessoas pela raça. Aí sim é que a gente poderia acabar com o racismo. Isso é muito utópico. Para fazer isso antes precisaria reduzir o racismo através de incentivos propositivos, ações afirmativas? Talvez, pode ser. A questão é que a gente já passou desse ponto e muito. E agora a gente está apenas piorando o cenário, porque a gente está acentuando essas guerras raciais, as questões raciais, através justamente dos movimentos que dizem combater isso, que na verdade estão só mantendo cada vez mais vivo o racismo em todas as sociedades, no mundo inteiro. Bom, prosseguindo, a gente vê aqui a fonte, né? Este é o resumo do artigo de 2001, publicado na PNAS, de Robert Kurzban, John Tobey e Leda Cosmides, com ênfases do Eli Vieira. Os resultados do artigo foram replicados com sucesso em 2014 por Walter Wurspels e colaboradores, e eu com certeza pronunciei errado o nome do cara, me desculpa. O estudo sugere que a política identitária racialista, que é o tratamento da raça como um fator saliente de identificação social, é diretamente responsável pela manutenção e perpetuação do racismo, não importa quão boas sejam as intenções. A maioria dos ativistas antirracismo está enganada. Como dizia o próprio Milton Santos, muito antes desse estudo ser publicado, insistir em uma identidade afro-brasileira, em vez de apenas brasileira, não é algo que ajuda a combater o racismo realmente. Sem falar no governo categorizando as pessoas pela raça e as tratando diferenciadamente com base nisso. E mais, o desdém dos intelectuais pelas atividades de coalizão populares que nada tem a ver com raça está, desse ponto de vista, completamente errado também. Quanto mais as pessoas se identificarem como torcedoras de times de futebol, membros da associação de bairros e até igrejas, membros de algum clube besta para se sentirem importantes, melhor. Isso do ponto de vista de combater o racismo, que não parece ter bases biológicas diretas. As bases indiretas são um tribalismo genérico que pode ser aplicado a qualquer coisa. Então, Glória Maria, Morgan Freeman, dois negros muito bem-sucedidos, estão cobertos de razão e mesmo assim foram cancelados pelos lacradores, pela galera do bem que luta contra o racismo, né? Viraram motivo de chacota, o que é uma imensa e indescritível hipocrisia, né? Além de piorarem as lutas contra o racismo, essa galera ainda passa por cima dos próprios dogmas e ataca um negro, uma negra, sem o menor pudor, porque simplesmente ousou pensar por si só. Afinal, a obrigação de todo negro de bem é ser escravo de uma ideologia, né? É pensar exatamente como essa galera quer que eles pensem. Um negro não pode ter liberdade para ser diferente disso. E eu queria encerrar estendendo essa questão para outras pautas identitárias. Eu fiz uma pequena thread inspirada nesse caso aí da Glória Maria, onde eu falei o seguinte: 5 dos meus músicos brasileiros favoritos são LGBT. Renato Russo, Cássia Eller, Ana Carolina, Cazuza e Lulu Santos. E eu literalmente nunca os vi sendo menosprezados ou desvalorizados por isso, pois o talento deles sempre foi muito maior que a sexualidade. Para quem tem dificuldade em interpretar textos simples, eu não estou dizendo que eles nunca sofreram preconceito, mas sim que as suas carreiras não eram lembradas pelo rótulo de LGBT, pois o que importava era a música. Hoje em dia, a sexualidade do artista importa mais do que a própria arte. Pensei nisso quando vi a Glória Maria reclamando de como hoje tudo é preconceito. Curioso, vindo justo dela, que sempre foi uma grande jornalista, ao contrário das majus atuais, que são primeiro negras, depois jornalistas. A cor da Glória nunca foi relevante na sua carreira. Esse é o dilema da luta contra o preconceito. Quanto mais damos importância à cor ou à sexualidade das pessoas, mais o preconceito se fortalece. Um LGBT não pode mais ser apenas um artista. Ele
tem que ser um artista LGBT. De que forma isso é bom para acabar com o preconceito? E é isso. Para mim, a Glória Maria talvez seja o rosto que personaliza o Fantástico. Quando eu lembro do Fantástico, de assistir no domingo à noite, por tantos anos da minha vida, a primeira pessoa que eu lembro é da Glória Maria. E eu nunca pensei nela como a mulher negra do Fantástico. Ela era a mulher do Fantástico, a jornalista do Fantástico. E me diz se isso não é muito melhor do que ser a negra que conseguiu apresentar aquele jornal, nem sei qual é o jornal que a Maju apresenta na Globo hoje em dia, mas eu lembro como isso repercutiu na época, e muitas pessoas até esquecendo da Glória Maria, né? Acho que foi o Jornal Nacional mesmo que ela... Não, teve uma negra na bancada do Jornal Nacional, né? Ou alguma coisa assim. Enfim, mas a etnia ela vem acima, a raça vem acima, né? A Glória chegou lá quando não tinha um sistema de cotas ou todo um incentivo de tipo, não, tem que colocar uma negra ali pela representatividade. Não, ela entrou lá porque ela era boa. E ela era lembrada como a mulher que trabalhava no Fantástico, simples assim. E hoje em dia parece que não tem mais como conceber, né, algo assim. Uma pessoa negra entrando em qualquer espaço de destaque sem que todo mundo veja ela como a pessoa negra que conseguiu, que chegou lá. Ou que, inclusive, teve que ganhar aquele espaço porque ela precisava representar, né, uma classe que não estava sendo representada ali antes. Isso ajuda a combater o racismo como? Se tá todo mundo o tempo todo apontando o dedo e te obrigando a pensar naquela pessoa como a negra, como a LGBT, como a minoria oprimida. Vocês realmente acham que é muito melhor para a causa LGBT um ícone como Pablo Vittar do que Cazuza, Renato Russo, Cássia Eller? Vocês acham legal essa ideia de dar mais importância pro rótulo da pessoa do que pro que ela tá fazendo? O fato de que um músico, se for LGBT, nunca vai ser simplesmente um músico, ele vai ser primeiro um LGBT, como eu disse ali na thread? Ou então ele vai ser obrigado a ficar no armário se ele não quiser ser reconhecido como o cara da comunidade LGBT. É claro que, sim, existem exemplos de pessoas que pertencem a esses grupos e que isso não é posto em evidência o tempo inteiro, mas via de regra é o que acontece hoje em dia, porque está sendo cada vez mais forçado, pressionado. São coisas que precisam ser destacadas porque inclusive vende. As pautas sociais viraram um produto. E olha como isso é irônico vindo da turminha que odeia o capitalismo. A luta deles é capitalismo puro. Ironicamente, teve um vídeo do Porta dos Fundos, que eu não sei como isso foi aprovado lá, porque o vídeo está ironizando justamente isso. Eu acho que é o vídeo Escritor Branco, se eu não me engano. Onde eles colocam o Gregório do Viver justamente nesse papel, né? Ele é o escritor branco e aí ele está sendo entrevistado por um negro que fica perguntando como é que foi a sua luta para escrever um livro sendo branco, você aborda muito da branquitude, né? E dá para ver que você traz esse dialeto branco, sabe? Reduzindo o que o cara fez a isso, sendo que ele estava, sei lá, era um livro normal, de ficção, qualquer, não era um livro sobre isso, mas estava mostrando, né, esse contraste, como é curiosa essa abordagem, porque o negro ele precisa ser reduzido a isso, né? Ele vai escrever uma obra, uma ficção, qualquer coisa, tem que ser sobre a negritude, tem que abordar e tem que perguntar como foi sofrido para você chegar até aqui, para você conquistar isso, né? Como você faz para ser um escritor negro? Não é só um escritor, o cara não pode ser só um escritor, o cara não pode ser só um ator, não pode ser só um jornalista, tem que ser o jornalista negro, o escritor negro, o apresentador negro. Como é que isso vai ajudar a gente, a sociedade inteira, a passar por cima do racismo? Se a gente está prendendo toda uma classe nesse local onde eles estão travando uma eterna luta social contra os opressores. Essa militância é que não está dando chance para as minorias serem mais do que isso, porque elas precisam sempre se resumir a essa luta. E se elas ousarem pensar por si só, se elas ousarem discordar de alguma pauta do movimento, aí o cancelamento é garantido. Enfim, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu feedback aí embaixo. Não esquece de se inscrever. Dá uma olhada nos links ali embaixo na descrição. Compartilhe o vídeo se você achou interessante. Deixa um like e ativa o sininho para receber as próximas notificações. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido até o final. Agora eu vou indo. Valeu demais. Fui. Quem quer liberdade quando pode ser igual? É o